Olá pessoal, meu nome é Cleiton Ferrari, eu faço parte da comunidade tiselvagem.com.br. Estamos dando sequência aqui à nossa parte 8 da série ASP.NET MVC na prática. Na verdade, a continuação 7 da parte 8, onde estamos falando de ADO.NET com o MVC, tá? Com o ASP.NET MVC. Eu queria, antes de continuar, agradecer o pessoal que tem se inscrito aí no nosso canal do YouTube, tem participado da nossa comunidade no Facebook e tem comentado aí bastante também nos nossos vídeos gravados aqui no YouTube. Se você gostou da série e quer ajudar a divulgar, por favor, clique aí no joinha aí embaixo, comenta, compartilha os nossos vídeos com seus amigos. Isso ajuda bastante a crescer a nossa comunidade e a motivar ainda mais para a gente continuar gravando novas videoaulas, tá? Vamos dar sequência aqui. Hoje, ainda, como eu estava falando, a gente vai continuar falando sobre ADO.NET e MVC, né, em ASP.NET MVC. Vamos finalizar o nosso projetinho de aluno aqui, onde a gente vai cadastrar, alterar e excluir um aluno. Essa provavelmente será a última parte do ADO, para que a gente possa continuar mostrando outros bancos de dados e dar sequência à nossa série de videoaula, tá? Então, para continuar, vamos abrir o nosso Visual Studio e continuar o nosso projeto. Então, estamos aqui com o nosso Visual Studio aberto. Vamos abrir o nosso projeto. Vamos abrir aqui o nosso projeto em ASP, tá? Que é esse daqui. Vamos abrir o nosso controller e a nossa view, que foi onde a gente parou. Então, aqui no meu controller, eu crio uma aplicação, tá? Que é o cara que está encapsulando todas as nossas lógicas de acesso a dados e manipulação desses dados com o nosso banco de dados. Mando listar todos os alunos, jogo para essa lista aqui e passo essa lista aqui para minha view. Essa minha view, por sua vez, vai receber uma lista de alunos, tá? Que é o meu model. Então, eu faço um for each nesse model e mostro o nome desses alunos. Ctrl F5, deixa eu só voltar no controle. Ctrl F5 e eu vou mostrar essa lista de alunos aqui. Olha lá, tá? Beleza, vamos voltar aqui agora. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso daqui, certo? Opa, não precisa ser tudo. Vamos apagar isso daqui. Vamos deixar só a view. Que essa vai ser a página inicial do nosso sistema. Então vamos vir aqui. Página inicial. Certo? E aqui, nossa página inicial. Vamos arrancar o módulo, que não vamos precisar de módulo aqui agora. Ok? Vou dar uma compilada aqui, F6. Está compilando. Vamos voltar no nosso navegador, F5. Pronto. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fechar isso daqui, e vamos criar um novo controller. add controller. E vamos chamar de aluno. Aqui tem algumas opções, tá? A gente vai ver no decorrer do curso para que serve. Mas a princípio, vamos criar um controller vazio em MVC. Vamos adicionar. Ok. E aí vamos adicionar uma view para ele também. Botão direito em cima da view. Add view. Vamos manter o padrão. E vamos dar um add aqui. Pronto. Essa aqui vai ser a nossa listagem de alunos. O que acontece aqui? Eu posso escrever todo o meu código para listar esses alunos. Então eu posso vir aqui, criar uma tabela e fazer toda a listagem. O Visual Studio tem um conceito de scaffold, não no Visual Studio, tá? O MVC tem esse conceito de scaffold. Todos os MVCs, padrões de MVC em outras linguagens também tem esse conceito. Que é o quê? Ele lê uma classe de alguma coisa e gera para você já o HTML disso. Isso é o scaffold. Então vamos fazer diferente aqui. Em vez de criar a view assim, vamos voltar aqui no aluno e vamos apagar essa view. Ok? E na hora que a gente for adicionar a view agora, botão direito, add, a gente pode adicionar normal, vai adicionar uma view vazia. Só que aqui eu tenho um
strong type, ó, que vai gerar para mim o scaffold. De qual classe? Bom, da nossa classe de domínio aluno. Então, se eu vim aqui procurar ela, eu tenho aqui a domínio, ó, aluno. E eu quero que ele gere para mim uma lista desses alunos. Tem vários aqui, a gente vai ver todos, tá? Então, eu quero que ele gere para mim uma lista desses alunos. Quando eu clicar em adicionar, ele já vai gerar para mim o HTML para isso. Olha só que legal. Ele já gerou para mim um HTML que já vai listar esses alunos. Então, basta que eu passe essa lista de alunos para ele e ele já vai cuidar do resto para mim aqui no HTML. O que ele fez? Ele criou uma tabela. Dentro dessa tabela, ele criou algumas colunas, tá? E disse, ó, aqui você vai mostrar o nome, aqui você vai mostrar a mãe, aqui você vai mostrar a data de nascimento. Ok? E aqui, ele dá o mesmo for each que a gente tinha feito, ó, no model e vai mostrando os valores. E aí adiciona algumas opções que ainda não existem no nosso controller, tá? Então vamos rodar esse código e ver o que acontece. Só que antes de rodar, a gente precisa passar aqui a nossa lista de alunos, que é o mesmo que a gente já fez quando estava no home. App aluno, new aluno, aluno aplicação. E aí, vamos mandar referenciar aqui, né, a camada de aplicação. E ele vai referenciar essa camada de aplicação aqui. Aí, vamos voltar aqui. Lista de alunos é igual a appaluno.listar todos. E aí, vamos passar essa lista de alunos para dentro da nossa view. Vamos compilar isso daqui, F6. Tá? Compilou. E aí vamos rodar, Ctrl F5. Fechar isso aqui. Muito bem. Só que agora a gente tem que entrar lá no aluno. Então eu vou digitar aqui aluno. E aí eu vou entrar no controller aluno. Olha só o que ele já gerou para a gente. Tá vendo? Ele já gerou esse HTML aqui, ó. Já gerou um HTML pronto para a gente, tá vendo? Então ele criou um título. Criou um link aqui já para você criar um novo aluno, listou todas as propriedades que eu tinha no banco, criou as opções para cada uma delas, para editar, para apagar e para mostrar os detalhes disso daí, que é o que a gente vai criar agora. Vamos voltar aqui e vamos dar uma arrumadinha nisso daqui, né? Lista de alunos. Então, viu como é simples? A gente pode usar o scaffold para poder gerar. Então, ele lê a nossa classe aluno, vê todas as propriedades, coloca todas essas propriedades aqui e lista todas essas propriedades. Basta que para isso você passe uma lista de alunos, ok? Aqui vamos chamar de novo aluno, certo? E aí aqui vamos fazer o seguinte, em vez de vai ser editar detalhes e excluir, ok? Depois a gente arruma o nome das actions quando a gente criar elas. Muito bem. Então já fizemos o nosso primeiro método para poder listar esses dados de uma forma bem fácil. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer um para a gente poder cadastrar. Então vamos fazer isso aqui, public action result cadastrar e vamos retornar uma view, só isso, e vamos retornar essa view. Por quê? O cadastrar, quando eu entrar, ele vai aparecer uma telinha vazia para a gente, certo? Essa telinha vazia vai ser isso daqui. Então aqui eu vou clicar com o botão direito, add view, e aí eu vou escolher a opção aqui agora, ó, em vez de empty, o nome da minha view, né, Razor, o model que eu vou usar é o aluno. Agora eu vou escolher o create, que é o cadastrar, e vamos clicar em adicionar. Olha o que ele vai fazer para a gente. Ele já vai criar toda a estrutura necessária para mim cadastrar, inclusive referenciando aqui o jQuery Validation, que é para já validar, tá? Quando eu clicar em salvar e tiver alguma validação dentro do meu domínio, se eu tivesse alguma validação aqui, a gente já viu um módulo de validação, tá? Se eu tivesse alguma validação, ele já validaria para a gente. Ok, vamos continuar então.
Então aqui eu vou cadastrar, vou chamar de cadastrar, aluno mesmo. Vamos continuar aqui. O botão vamos chamar de cadastrar. E aí vamos chamar isso daqui de voltar. Ok? Vamos testar? Só que antes vamos vir na index. Aqui, ó, onde estava novo aluno. E vamos falar para ele, ó, você vai para a action cadastrar. Que é a action que a gente criou aqui, ó. Cadastrar. Ok? Vamos dar um F6 aqui para ele copilar. Copilou. Vamos voltar aqui e vamos apertar F5. Muito bem. E aí aqui agora, ó, novo aluno. Então eu vou clicar em novo aluno. Olha lá, ele já gerou essa tela aqui para mim, sozinho. Isso graças ao Scaffold. Então quando eu vou adicionar uma nova tela, eu posso gerar essa nova tela baseado no Scaffold. Tem como personalizar o Scaffold? Tem como você personalizar o Scaffold já para ele criar o HTML do jeito que você gosta, com as classes de CSS que você usa. Talvez mais para frente, na sequência de videoaula, a gente pode mostrar isso, mas não é difícil, tá? Então, ele já criou um aluno. Se eu vim aqui colocar um nome, por exemplo, Renata Casarim, e colocar a mãe aqui, Miele Casarim, e colocar a data, olha lá a validação, tá vendo? Porque a data não pode ser nula, então ele já faz essa validação automática. Dia 9/10/2009 e mandar cadastrar. Ele cadastrou? Não, pessoal. Ele só gerou para a gente o quê? Uma tela vazia. Ok, ele gerou para a gente uma tela vazia. Para onde ele vai mandar esse cadastrar aqui, ó? Para onde que ele vai mandar esse cadastrar aqui, que é um formulário, ó? Ele criou um formulário, clique em Forms. Quando eu clico no botão cadastrar, para onde que ele vai mandar esse cadastrar? Para lugar nenhum. Por que para lugar nenhum, pessoal? Porque eu não criei aqui ainda o meu cadastrar que vai receber esses dados. Ah, beleza. Então vamos criar. Public action result cadastrar. E esse cadastrar aqui vai fazer o quê? Ele vai receber um aluno. Ok, aluno. E eu vou chamar ele de aluno. Muito bem. Vamos referenciar o domínio, né? Domínio aqui. Pronto. Agora eu tenho um lugar para receber o meu formulário. Então eu mostro esse formulário na tela. O usuário vai lá e clica em cadastrar e esses dados vêm para cá. Ok. Só que esses dados vão vir para cá através de um HTTP post. E eu vou usar aqui também um anti-fork, validate anti-fork token. Isso. Esse cara aqui, ele gera um código no meu formulário para mim receber aqui para quê? Para que pessoas de outros sites não consigam postar para o meu site, ok? Isso é questão de segurança. Quando a gente estiver tratando de segurança, a gente vai ver mais sobre esse cara aqui. Ok. Então, quando a pessoa clicar em cadastrar, eu vou receber esse aluno aqui preenchido, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o seguinte, if esse aluno aí é o meu model. Então, model state.is valid, ou seja, o modelo que eu estou recebendo aqui está válido. Se tiver válido, você faz o seguinte para mim, ó. Cria um app aluno igual a new aluno aplicação. E aí faz o seguinte, a gente já tem no app aluno um método que salva. Então é só passar o aluno que eu recebi. Muito bem. Uma vez salvo, eu redireciono o cara, return, redirect to action, redireciono o cara para a página inicial, index, certo? Então, quando ele acabar de salvar, ele vai jogar o cara para cá. Ok. E se ele não salvar? Bom, return, view, por algum motivo, o aluno veio faltando um pedaço ou não está válido, tá? Faltando um pedaço é bom. Não está válido, ele vai devolver a própria view do cadastrar. Só que daí com as mensagenzinhas de erro do servidor, tá? Então, F6, vamos compilar e vamos testar novamente. Vamos voltar aqui, ó.
tá? Muito bem. E vamos criar então um novo aluno. Ok, vamos de novo. Renata Casarim, Miele Casarim, dia 9 de 10 de 2009 e vamos cadastrar. Olha o que aconteceu. Pronto. Acabamos de criar um cadastro aqui, ok? Então foi muito simples. Por que foi muito simples? Primeiro, porque a gente encapsulou nas videoaulas anteriores todo o nosso código que tratava do que, pessoal? Que tratava da persistência dos nossos dados. Então, eu encapsulei tudo dentro dessa classe. E ela me deu um método salvar. Olha como o nosso código ficou enxuto. Recebo um aluno do meu formulário, pego esse aluno, vejo se ele é válido. Se ele for válido, eu instancio a minha classe. Chamo o método salvar, que já cuida de salvar um aluno, ele já sabe como é que salva um aluno, como é que cria uma conexão com o banco de dados, como é que vai lá e faz o meu insert nesse banco de dados, e depois eu redireciono ele para index. Simples, não? Muito fácil. Vamos continuar aqui. Vamos aqui. Aqui. Aqui embaixo. Apanhando o mouse. Deixa eu rodar aqui para baixo. Aqui fica melhor. Public. Vamos fazer um editar. Action result. Muito bem. E vamos editar. Só que quando eu for editar, eu vou editar algum registro. Então eu preciso que na hora que eu estiver editando, a pessoa me passe o ID de quem eu vou editar. Ok? Então a primeira coisa vai ser um var app aluno, aluno é igual a new aluno aplicação, certo? Var aluno é igual a app aluno ponto listar todos. Eu só tenho um método que lista todos. Eu preciso criar um método agora que lista por ID. Por quê? Porque eu só vou receber um ID, eu não posso listar todo mundo. Então eu preciso ir lá na minha aplicação e criar esse método, ok? Então vamos lá na nossa aplicação. Muito bem aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. E vamos vir aqui embaixo. Nós já temos um listar todos só. Vamos minimizar esse cara aqui. E vamos fazer agora o nosso código de listar por ID. Então, vamos criar o nosso método aqui. Public. Ele vai retornar um aluno, porque eu vou buscar por ID, então só pode voltar um aluno. Listar por ID vai ser o nome do nosso método. E eu vou receber um ID como parâmetro. Então, eu vou passar o ID 5 e ele vai me devolver esse aluno 5. Vamos copiar esse código aqui. Fica mais fácil, mais rápido. Muito bem. E aí aqui vai ser select asterisco from aluno. E aí eu vou fazer um filtro, né? Where aluno ID seja igual a posição 0, vírgula, ID. E aí vamos usar aqui um string format, tá? Poderia concatenar com sinalzinho de mais também. String.format. Olha lá. Beleza. E aí aqui eu mando executar. Só que o transforma header em lista de objetos, esse cara aqui, ó, ele me volta uma lista de alunos. Bom, ele não vai voltar mais uma lista de alunos. Eu quero que eu pegue o primeiro dessa lista. Ou seja, apesar de eu passando um registro, ele vai entender como é uma lista, tá? Então ele vai voltar essa lista e eu vou pegar esse primeiro registro e vou retornar, que vai ser o meu aluno. Bom, agora eu tenho um método que faz o quê? Que me retorna um único aluno, que é para mim poder mostrar, porque quando eu abrir a telinha de editar, tem que aparecer os dados preenchidos lá, tá? Para que a pessoa possa editar esses registros. Ok, vamos fechar isso daqui e vamos voltar no nosso controller. Então agora, Ctrl / de espaço, eu tenho um listar por ID que eu vou passar o ID. Certo? Muito bem. Vamos fazer um if aqui e fazer o seguinte. Aluno, você é igual a null, ou seja, se por um acaso
alguém passar um ID errado, porque vai ter o URL, aí vai estar o ID 5, o cara vai lá e troca essa URL e coloca ID 10. Eu não posso deixar gerar um erro, né? Então eu vou falar o seguinte, ó, você vai retornar para mim um HTTP not found, ou seja, vai retornar para mim uma página de erro. Falar, ó, esse cara não existe. Então, isso é só uma validação simples, e é null, 2 L's. Ok, muito bem. Achou o aluno, não é nulo, eu só tenho que retornar agora ele para a minha view. A minha view vai ser tipada e vai receber um aluno. Muito bem. Então, esse é o nosso código do editar, certo? Só que falta a gente criar a view. Botão direito, add view. E aí eu vou falar para ele, olha, você vai criar o scaffold também para o aluno, só que agora você vai criar o scaffold para o editar. Ah, legal. Vamos clicar em add. E eu já tenho todo o código do editar. Qual a diferença, pessoal, do código do editar para o do cadastrar? Nenhuma. São idênticos, exceto essa linha aqui. Tá? Porque quando eu estou editando um registro que tem um ID. Então ele esconde esse ID no input hidden, tá, do HTML, e fica lá escondidinho esse ID para que eu possa editar e na hora que eu enviar eu ter esse ID do cara que eu estou editando, tá? Então aqui o editar já está todo funcionando, a gente só vai trocar aqui para salvar e vamos clicar aqui para voltar, alterar aqui para voltar. Então nós já temos o editar. Só que o editar é o mesmo caso do cadastrar. Eu preciso ter dois métodos, um que mostra e um que recebe quando você clica no botão. Então eu estou mostrando os dados, quando o cara clicar em editar, eu estou mostrando esses dados. E agora, quando ele for e clicar no botão, eu preciso ter um outro método. Action result, editar. Só que dessa vez, o meu editar não recebe um ID, ele recebe um aluno que eu estou editando, certo? E aqui é basicamente o mesmo código do cadastrar. Vamos copiar, Ctrl C, Ctrl V, tá? Muito bem. Então eu recebo esse aluno que eu estou editando, verifico se está tudo válido, chamo o método salvar. O nosso método salvar, lembra, pessoal, quando a gente criou isso nas aulas anteriores? Ele é um método inteligente, então ele sabe salvar e alterar um registro. Então, se veio um ID, ele altera. Se não veio um ID, ele insere esse registro, ok? Então, tá pronto. Só falta o cabeçalho aqui, porque vai ser um HTTP post e vamos validar validate forward token. Ok. Nossa view já está criada. A única coisa que a gente precisa fazer é voltar aqui no index e dizer para ele, falou, olha, o editar agora existe. Eu chamo ele de editar. Então já temos um editar. Vamos compilar. Vamos voltar aqui no nosso navegador e vamos dar um F5 aqui para ele atualizar. Muito bem. Agora eu vou editar a Renata Casarim e a Miele Casarim. Vou clicar em editar. Olha lá, ele passou para mim o registro 1015, que é o número do meu ID, tá? Carregou esses dados. Exibir código fonte aqui. E eu tenho um input hidden, ó. Eu tenho um input hidden que guarda o meu ID. Então, quando eu postar esse registro, o ID vai preenchido com esse valor, certo? Então, eu vou receber um aluno lá com o ID e ele vai saber que é para alterar. Bom, é Renata Casarim Ferrari e Miele Casarim Ferrari. E aí eu vou mandar salvar. Olha lá agora, Renata Casarim Ferrari, Miele Casarim Ferrari. Então já temos aqui um novo, para inserir um novo registro, e já temos o editar. Falta o detalhes e o excluir, ok? Vamos continuar então. Vamos voltar aqui no nosso controller, tá? E vamos fazer o detalhe. O detalhes nada mais é do que uma página que vai só mostrar os registros para a gente, um único registro no caso. Public Action
result, certo? Detalhes. O detalhes é a mesma coisa do editar. Se eu vou mostrar o detalhes de algum registro, eu preciso buscar esse registro. E eu busco esse registro pelo quê? Bom, eu busco esse registro pelo ID. Então, eu preciso receber esse ID aqui. Muito bem. Recebi esse ID, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no editar. Tá? Exatamente o mesmo código. Só Ctrl C, Ctrl V. Ok? Então, eu pego um ID, busco por ID, volto o aluno. Se esse aluno for nulo, eu digo que a página não foi encontrada e mostro essa view aqui. Então, vamos vir na view, add view. E agora, vamos escolher aqui detalhes. Então, eu estou criando um strong type, tá? Para poder criar o scaffold no aluno e detalhes. Beleza, olha lá, referência script libraries, tá, pessoal, que a gente tinha falado, é para que ele possa gerar o scriptzinho do jQuery validation lá embaixo, tá? E clique em adicionar. Muito bem. Ele vai criar para a gente, olha lá o que ele criou para a gente. Já criou detalhes para a gente, tá? Que é o nosso HTML, que só vai fazer o quê? O cara vai receber um aluno e ele vai mostrar esses dados desse aluno aqui. Ok. Quando eu estiver vendo esse aluno, eu posso ir direto para um editar, certo? Então, vamos mandar ele para o nosso action editar. E olha só, ele está passando um parâmetro, ele está passando o ID. Por quê? Porque o editar precisa receber um ID. Ó. Muito bem. E aí, vamos, se o cara quiser voltar, está vendo a lista, vai voltar para a lista. Muito bem. Se eu compilar de novo, a gente já vai ter aqui, vamos voltar aqui no nosso browser, dar um F5, muito bem. Só que eu esqueci de trocar lá embaixo, ó. Se você reparar, está aluno details. Por quê? Aqui no nosso código, ó, no index, ainda está details em inglês, e a gente criou um método chamado detalhes. Ok. Então agora, só mexemos no HTML, não precisamos compilar. Vamos voltar aqui. E aí, vamos ter aqui agora o detalhes. Ó. Então, vamos pegar o detalhes e ele mostrou os detalhes. Renato Casarim Ferrari, a mãe ML Casarim, data de nascimento. E eu posso editar, certo? Ou eu posso voltar. Então, se eu for em detalhes, eu posso editar. Posso trocar isso daqui por Liane ML Casarim e salvar. Então eu já estou criando um novo registro, já estou editando esse registro e já consigo visualizar esse registro. Só falta a última operação do CRUD, que é o que, pessoal? Excluir esse registro. Vamos fazer isso daí. Vamos voltar aqui no nosso controller, tá? Aqui embaixo, e vamos criar o nosso excluir. Public result excluir int id, porque se eu for excluir, eu vou excluir algum registro. Que registro que eu vou excluir? O registro que eu vou buscar por id. Então, é o mesmo código do detalhes também. Vai buscar um registro e mostrar esse registro na tela, com a opção para o cara poder excluir ou não esse registro. Ok? Então, já está feita a nossa parte do nosso excluir. Só que aqui, na hora que eu for criar o excluir, add view, certo? Eu vou dizer para ele que agora, ó, você vai criar para mim um excluir, que é o delete, tá? Do tipo aluno, tal, tal, tal. Ele vai criar para mim. Vamos reparar o código que ele vai criar. Ele vai mostrar os dados como se fosse um detalhe, está perguntando se você deseja realmente excluir. Então, vamos alterar isso aqui. Deseja realmente excluir este registro. E aí ele vai mostrar os dados do cara, antes de excluir. E aí ele vai postar para a gente, ó. Ele vai postar esses dados aqui para a gente para o nosso método excluir, tá? Então, vamos trocar esse aqui, excluir. Eu preciso ter um método que receba um post, tá? Lá, vamos, opa, espera aí, só arrumar isso aqui. Cancelar. E aí ele volta para o index. O cara pode excluir ou cancelar.
Então, ele exibiu os dados, vai aparecer esses dados na tela. Vai ter duas opções, ou o cara cancela ou exclui. Quando ele clicar em excluir, ele vai para um método que efetivamente vai excluir esse registro. E a gente precisa criar esse método. Então vamos voltar aqui e vamos criar um método que tenha o mesmo nome. Public action result excluir. E eu vou excluir o quê? Um ID, né? Então o cara vai passar um ID, eu vou lá e vou mandar ele excluir esse cara pelo ID. Então var app aluno é igual a new aluno aplicação, ponto e vírgula, e aí app aluno tem um método excluir que pede o quê? Pede um ID. Então vamos passar esse ID para ele. Ok. Então quando ele passar aqui a gente vai ter e vamos redirecionar o cara return redirect to action index. Muito bem. Qual o problema? O excluir tem a mesma assinatura desse excluir aqui. Então eu não posso ter dois métodos no C# com a mesma assinatura. Eu preciso ter um método com outro nome. Ok, só que se eu trocar o nome, o excluir não vai funcionar. Tudo bem, excluir confirmado. Como eu faço para o ASP entender que esse excluir é o mesmo excluir aqui, que tem o mesmo nome? Bom, eu vou e engano o ASP no MVC fazendo o seguinte, olha, você vai receber um HTTP post, só que é o seguinte, essa action aí, action name, ela tem esse nome, ó, excluir, ok? Então agora, esse cara aqui, para o ASP MVC, se chama excluir. Então quando ele postar, ele vai postar para ele mesmo o excluir. E para o C# ele se chama excluir confirmado. Mas para o ASP ele se chama excluir. E com isso a gente consegue resolver o problema da assinatura do C#, tá? Validation, e vamos validar o nosso token. Muito bem, vamos copiar isso daqui. Vamos lembrar que temos que alterar isso daqui, ó, o nosso método excluir. Excluir que você seguir ficou bonito. Excluir. Pronto. Já copilei. Vamos voltar aqui então. F5. E se eu quiser apagar a Renata, é só clicar em excluir. E aí ele vai me jogar. Ele vai me jogar para essa telinha aqui, ó, que tem um botão excluir ou cancelar. Não quero excluir não. Então eu volto. Não, eu quero excluir. Aí quando eu clicar aqui, ele vai jogar para aquele método excluir confirmado, que realmente apaga. Só que para o ASP.NET MVC, ele acha que está jogando para o próprio excluir. Enroscou ali. Próprio excluir. Tá? Então... E eu clico em excluir e ele excluiu. Então eu posso sair excluindo meus registros. Vamos excluir o Emerson aqui, que eu não sei o que ele está fazendo aqui. Olha lá, tá? O Alisson também. Eu posso sair excluindo esses meus registros. E com isso, pessoal, a gente consegue criar um simples CRUD, um cadastro, tá? Bem fácil. Viu como é fácil a gente criar um cadastro em ASP.NET MVC utilizando o banco de dados? Primeiro a gente fez o quê? Dividiu todo o nosso projeto, né, em camadas aqui para poder ficar mais fácil, para a gente poder entender como funciona a conexão com o banco de dados, entender como funciona o ADO. Conseguimos criar uma maneira simples, que a gente até utilizou o programinha do DOS, simples de inserir, alterar, excluir e listar os nossos registros, ok? Beleza. Uma vez feito isso, ou seja, eu já tenho toda a minha infraestrutura necessária aqui, ó, nessas 3 camadas. Eu tenho o cara que sabe como alterar, excluir, inserir um registro, tá? E listar esses registros. Eu tenho o cara que representa a minha tabelinha do banco de dados. E eu tenho um repositório que é o cara que realmente sabe como é que se conecta com o banco de dados e executa algum comando no banco de dados, que é montado nesse cara aqui. Ok. Feito isso, criamos o nosso projeto em ASP, tá? MVC, e criamos um controller. Muito bem, viemos aqui e criamos esse controller aqui, ó. E nesse controller, a gente fez o quê? Bom, primeiro, na primeira página, criamos o quê? Um listar.
Então eu fui lá no meu banco de dados, mandei listar todos os meus registros, joguei para uma lista, que é um array, joguei para esse array, nessa lista aqui, e passei para a minha view. A minha view, por sua vez, sabe como trata isso daqui, né? Então minha view sabe como é que ela vai resolver isso daqui, certo? Ela sabe que ela está recebendo aqui uma lista de alunos, então ela pode usar essa lista, tá? Que é o meu model, para mostrar esses registros. Ó. Como ela vai mostrar? Numa tabela, num gráfico, não importa. Isso daqui já é HTML com Razor, tá? Esse arroba aqui é do Razor. Então isso aqui é um HTMLzinho com Razor. Então fica muito fácil eu trabalhar quando eu uso o scaffold, tá? Então se eu voltar aqui, ó, eu posso criar um scaffold. Eu posso vir aqui e apagar qualquer uma dessas views a qualquer momento, tá? Para criar uma nova. Então eu posso vir aqui, ó, botão direito, add view, e tenho essa telinha que vai facilitar muito o meu trabalho, de eu ficar criando HTML. Lógico, eu tenho um HTML todo bonito, feito por um design, teve um cara que programou esse HTML para mim, fez esse HTML, e eu vou botar essas marcações. Beleza, você faz isso daqui, volta aqui, cola o HTML do cara e vai trocando os lugares onde estão os nomes pelo que você precisa, tá? Então aqui a gente tem todas essas opções para criar, para apagar, para detalhes, né, para mostrar, para editar e para lista. O empty é só um cara que vai ter só a primeira linha escrito model, ok? Então com isso a gente finaliza. É claro que a gente pode melhorar muito esse código? Pode. A gente pode vir ali, botar uma máscara para mostrar as datas, pode vir no nosso model, botar o display name para que ele mostre o nome da mãe com acento, tá? Então eu posso vir aqui, colocar, por exemplo, ó, um display name. Vamos fazer aqui rapidinho. Display, acho que é isso, se eu não me engano. Display não é. Display name, escrevo display. Display name e vamos colocar aqui mãe com acento. E nesse outro aqui, ó, vamos fazer o seguinte: display name, display name, data de nascimento. Só de eu fazer isso daqui, ele já vai alterar para mim. Só um minuto que ele está compilando. Ele já vai alterar para mim isso daqui, ó. Então se eu vir aqui e der um F5, vou dar um F5 aqui. Olha lá, tá vendo? Por quê? Porque aqui no meu HTML, ó, aqui no meu HTML, ele está usando o display name, ó. Então o que tiver no meu display name é o que ele vai escrever aqui. Ou então, pessoal, apaga essa linha aqui e escreva nome do aluno. Tanto faz. Qual eu devo usar? Cara, o que você achar mais fácil. Os dois vai gerar o mesmo resultado, que é um HTML escrito exatamente aquilo ali. Então, se eu vim aqui, eu tenho um HTML. Oxente. Eu fui no lugar errado, calma aí. Pronto, eu vou ter um HTML escrito aquilo ali. Ok? Então, com isso, pessoal, a gente finaliza essa parte do ADO, tá? A gente vai continuar vendo na série outros bancos de dados e tal. Eu não vou me aprofundar agora nessa parte da interface gráfica aqui. Poderemos estar instalando o Bootstrap aqui para poder deixar uma cara mais bonitinha, criar uns menus. Isso vai ficar para a próxima sequência. A gente agora está vendo a parte de banco de dados. Eu criei esse projeto só para facilitar o nosso entendimento com o banco de dados, porque vai ficar muito mais fácil a gente ficar reutilizando esse projeto agora, que ele já está pronto, que a gente pode inserir, alterar, excluir, listar e ver detalhes de um aluno. E a gente vai usar essa mesma estrutura para criar agora um banco de dados utilizando o Entity Framework, tá? E na sequência a gente vai utilizar um banco de dados, o Mongo, que é um banco de dados orientado a documentos, orientado a objetos, no caso, né, a documentos, e que facilita muito o nosso trabalho. E depois a gente vai ver como juntar esses três projetos num projeto só, seguindo algumas regrinhas de padrões de projetos e tal, para que você possa trabalhar independente do banco de dados que você escolher. Então a gente vai conseguir separar o nosso projeto de tal forma
que se eu quiser trabalhar com ADO, eu vou trabalhar com ADO, se eu quiser trabalhar com Entity, eu vou trabalhar com Entity, se eu quiser trabalhar com Mongo, eu vou trabalhar com Mongo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de videoaulas 8, tá? Que é sobre o ADO. Agora a gente vai começar a série 9, que é sobre o Entity Framework, como a gente vai trabalhar com ele. E depois na série 10 a gente vai estar utilizando o MongoDB, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês ajudem a divulgar o nosso canal, compartilhe, clique no joinha aí, compartilhe lá no Facebook para que seus amigos vejam também, tá? Isso faz com que a gente se mantenha motivado, a nossa comunidade cresça, mais gente participe e ajude também a criar conteúdo, a tirar dúvidas, a postar dúvidas, tá? No nosso grupo lá no Facebook. Muito obrigado e até a próxima videoaula.